vibrantes é um dos momentos mais vibrantes da nefrologia DOR, estarmos juntos para falar trocar conhecimento, falar de experiências e de ah, novos desenvolvimentos da área médica. Então, isso aqui é algo, sem dúvida nenhuma, um momento de alta energia, né? Um momento muito, muito importante. Eu sou Cláudio Amorim, eu tenho 48 anos, eu sou o novo head de nefrologia, né? Eu sou executivo em saúde há 15 anos e já conheço uma boa parte dos que estão aqui presentes, aqueles que eu ainda não tive a satisfação de conversar pessoalmente, individualmente. Esse momento chegará. Só essa semana eu já tenho mais 9 pessoas agendadas para ter uma conversa comigo, e aos poucos a gente vai conversando com todo mundo. E a todos os demais participantes e, e pessoas que conectaram aí, uma ótima noite e uma excelente sessão. Rogério. Obrigado, Cláudio. Essas sessões são sessões regulares aqui na nefrologia, onde todos os grupos de nefrologia do país exercitam aí o dever de passar conhecimento para a turma de nefrologia. Realmente, os grupos têm trazido discussões bastante ricas e experiências de serviços extraordinárias. A maior parte dos serviços da rede já apresentou alguma coisa, então tem sido uma sessão gratificante e trocar conhecimento com os colegas tem sido muito bom. Bom, hoje o apresentador da sessão dispensa comentários, o Thiago Romano, sabidamente um grande intensivista e nefrologista, e vai falar um pouco sobre lesão renal aguda na sepse. Thiago, é com você. Você se apresenta e a palavra é sua aí. Obrigado, Rogério. Obrigado, Cláudio. Quando a gente fala um pouquinho de lesão renal aguda na sepse e tudo, eu falo que a verdade que a gente tem agora, até às 7h38 do dia de hoje, né? Pode ser que amanhã apareça algo que comece a construir e tudo. Então, eu trouxe para o time mais ou menos o que os últimos anos da literatura vem quebrando um pouco de alguns paradigmas daquela visão que a gente tem de livro-texto, né, da bancada, do tipo, ó, lesão renal aguda pré-renal, renal, pós-renal, né? Então, a gente navegar um pouquinho do que a gente tem de atualização de literatura sobre esse tema. Deixa eu compartilhar um pouquinho a tela, vocês me dão um feedback que vocês estão vendo aí ou não. Visualizam, pessoal? Tá tudo Então, certo aqui. legal. Então, para tornar um pouquinho esses 40 minutos que a gente vai conversar um pouquinho mais lúdico, pessoal, eu separei aqui para a gente ter um exercício do tipo do que é mito e do que é verdade em relação à lesão renal aguda na sepse, tá? E antes de entrar nessa discussão um pouco, a gente conversar sobre o que a gente entende como lesão renal aguda induzida pela sepse. Então, grande parte do que a gente vai conversar conceitualmente é desse último guideline que teve publicado agora na Nature em 2023, onde ele divide assim, ó, insuficiência renal aguda entende-se pelo critério CADIGO, perfeito. Sepse entende-se pelo sepse 3, né? E a interface entre as duas, ele divide como a injúria renal aguda associada à sepse e a injúria renal aguda induzida pela sepse, onde a injúria renal aguda induzida pela sepse é como se fosse um subgrupo da associada pela sepse. Então, a gente tem injúria renal aguda associado à sepse, e aqui eu tenho nefrotoxicidade medicamentosa, potencial lesivo de tipo de fluidos ao rim, e dentro desse subtipo, a induzida pela sepse. E aqui eu achei muito interessante a visão do guideline, que ele divide nos chamados endótipos. Então, quer dizer, hoje a gente não tem um único mecanismo fisiopatogênico para injúria renal aguda induzida pela sepse, né? Então, tem pacientes que predominam a inflamação, outros a imunomodulação, o outro mediação por disfunção mitocondrial, o outro hiperestimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e é nesse contexto que a gente começa a navegar na injúria renal aguda induzida pela sepse. O que traz um conceito também, que injúria renal aguda, ele é um diagnóstico hoje quase que sindrômico e não etiológico, né?
E acho que em terapia intensiva a gente vem muito tratando síndromes e não etiologias. E aqui uma provocação que eu deixo para o time é sempre, frente a uma injúria renal aguda, a gente entender o mecanismo, a etiologia, a fase de doença que esse paciente está, né? Se ele vem numa curva de melhora ou piora, mas enfim, a gente vai navegar isso nos próximos minutos. E o guideline também traz um critério de tempo para a gente. Então, ele traz aqui a Associated, né, Sepsis Associated AKI, Sepsis Induced AKI e o tempo de 48 horas entre uma injúria renal aguda precoce e uma mais tardia. Então, aqui visualmente, só essa questão que eu trouxe para vocês. Então, a ira associada à sepse e a ira induzida pela sepse. E dentro da ira induzida pela sepse, um conjunto de endotipos, onde cada endotipo predomina um mecanismo fisiopatogênico, né? Variando desde imunomodulação até hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, até uma situação que acho que é bem interessante, de uma chamada reprogramação metabólica. Então, é como se o rim entrasse no estado de hibernação depois de uma agressão aguda. Mas caminhando nisso, a primeira pergunta que eu faço para o time, sendo provocativo aqui e esquentando um pouco os motores, é saber se a sepse é uma causa importante de injúria renal aguda, né? Então, acho que nesse grupo aqui desnecessário a gente gastar uma energia nessa pergunta, e sim, né? E o que a gente tem de evidência para essa pergunta? Um dos primeiros estudos que trouxe essa questão de epidemiologia da injúria renal aguda na sepse foi o BEST, né? Então, o BEST foi um estudo observacional prospectivo em 54 hospitais e 23 países, onde ele trouxe, aqui numa fase pré-uniformização diagnóstica da injúria renal aguda, pessoal, uma prevalência de injúria renal aguda por volta de 5%, uma mortalidade predita, deixa eu voltar aqui, perdão, uma mortalidade predita por volta de 43% e uma mortalidade observada de 77% da injúria renal aguda. Então, o BEST foi um dos primeiros estudos epidemiológicos, assim, trazendo essa questão de um desfecho duro de injúria renal aguda, e aqui eu volto a dizer numa fase pré-uniformização diagnóstica, né? Então, iniciativas aqui em Rifle, Cadigo, né? E aí o que o BEST traz mais para a gente é numa análise de fator de risco, a gente vê aqui que a gente tem dessas injúrias renais agudas em ambiente hospitalar, por volta aqui de 50% tendo choque séptico como uma etiologia, e um odds ratio, quando a gente conversa sobre mortalidade, por volta de 1,36 aqui, só pelo fato de você ter uma injúria renal aguda associada a um quadro séptico, né? Então, o que a gente tem de evidência é que sim, aparentemente aí a sepse é o carro-chefe da injúria renal aguda no ambiente hospitalar e que o desenvolvimento da injúria renal aguda por si só tem impacto aí em questão de mortalidade, o que não é uma informação nova para vocês, né? Quando a gente começa a caminhar um pouquinho da fase de uniformização do diagnóstico da injúria renal aguda, e aqui com iniciativas Cadigo, a gente começa a ter um panorama epidemiológico um pouco mais claro do que acontece da injúria renal aguda, tanto mundialmente como do ponto de vista da América Latina. Então, hoje a gente está conversando daqueles pacientes que atingem critério Cadigo, né, elevação de 0,3 miligramas por decilitro de creatinina, numa incidência por volta de 23%. E na América Latina, aqui um dado por volta de 30% de incidência de injúria renal aguda no ambiente hospitalar, né? Então, pergunta epidemiológica, respondida, ok, faz sentido a gente estar gastando uma energia aqui durante uma hora numa segunda-feira para estar conversando sobre esse tópico, porque é um tópico com relevância tanto epidemiológica como de desfecho desses doentes. E aqui a gente começa a navegar um pouquinho mais sobre, legal, Thiago, então se isso é importante, será que o que a gente tem de terapia precoce guiada por metas reduz a incidência de injúria renal aguda? Quer dizer, se a gente navegar lá desde o trabalho do Dr. Rivers, publicado no New England, passando pelo Process do ARISE e vendo como a gente faz a ressuscitação volêmica desses doentes, a gente tem evidência dura de que isso diminua injúria renal aguda, e aqui a gente já começa a navegar num território de nível de evidência pior, pessoal. Então, eu colocaria aqui que isso é
um mito, tá? Voltando, uma das primeiras publicações aí, que foi o trabalho do Dr. Rivers, a terapia precoce guiada por metas nada mais é do que um acoplamento de condutas que visam você ajustar a sua oferta de oxigênio para o seu consumo. E é através de algumas ferramentas, como saturação venosa central, pressão de átrio direito, diurese, clareamento de lactato, você vê se esse acoplamento está correto ou não. E aí, com essa proposta, esse bundle, foi desenhado um estudo randomizado, com 260 pacientes, num centro único nos Estados Unidos, e aqui nasceu o conceito de que a terapia precoce guiada por metas tem um impacto em desfecho e mortalidade duro aí para esses doentes, né? Então, 30% nos doentes submetidos à terapia precoce guiada por metas versus 46% no grupo controle. Mas aqui o que eu gostaria de esmiuçar com vocês é olhar com uma lupa um pouquinho mais o trabalho do Dr. Rivers e fazer alguns questionamentos de como que a gente pega essa evidência e passa para o nosso dia a dia como nefrologista. Se a gente for ver o baseline desses doentes, a gente partia de um baseline já de uma disfunção renal boa aí, né? Então, uma creatinina por volta de 2,6 em ambos os grupos. E quando eles avaliam as disfunções orgânicas no grupo que foi submetido à terapia precoce guiada por metas, eles avaliam um score chamado MODS, né? Que é Multiple Organ Dysfunction Score. E quando a gente avalia... Deixa eu tirar um pouquinho da tela, deixa eu ver. Esse MODS, a gente vê que sim, nos pacientes que foram tratados com terapia precoce guiada por metas, a gente tinha uma menor incidência de disfunções orgânicas nesses doentes. Porém, em nenhuma análise a gente encontra disfunção renal aguda sendo prevenida por questão de terapia precoce guiada por metas. Aí vem o ano de 2014. O ano de 2014 acho que foi um ano de um banho de água fria aí em relação à terapia precoce guiada por metas. Então, um dos trabalhos que vem analisar isso, um dos trabalhos randomizados grandes, que é o PROCESS, né? Então, 31 centros nos Estados Unidos com cerca de 1.300 doentes, propondo 3 abordagens. Então, chega aquele paciente com choque séptico, propondo uma abordagem de terapia precoce guiada por metas. Essa terapia chamada protocol-based, onde o paciente não demandava uma certa invasão por um catéter venoso central, e a expansão volêmica era avaliada por uma coisa chamada shock index, né, que nada mais é do que uma relação entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica, ou usual care. Quer dizer, cuide do seu doente, tem uma enfermeira aí, uma enfermeira para uma enfermeira para 2, e cuide do seu doente avaliando a clínica desses doentes. E quando a gente avalia a mortalidade hospitalar acumulada para essas 3 curvas, a gente vê que não tem impacto, né? A terapia guiada por Early Goal Directed Therapy, Protocol Based ou Usual Care. E mesmo em desfecho a longo prazo, como até 1 ano de mortalidade, a gente vê que aqui a curva de Kaplan-Meier ela é bem juntas dos 2 grupos. Aqui só trazendo uns detalhes aqui de como que é essa Protocol Standard Therapy, né, do estudo. Então, basicamente, ao invés de você usar sua pressão de ato direito, a saturação de venosa central, você guia aqui sua expansão volêmica pela presença do shock index, né, uma relação entre a sua frequência cardíaca e sua pressão arterial sistólica. E o usual care, que é o cuidado à bedside. E quando a gente vai dar uma olhada, pessoal, em relação a desfechos renais, a gente vê que a disfunção renal, quando avaliada nos 3 grupos, ela teve uma significância, assim, aqui um erro tipo alfa menor do que 5%. Porém, a diferença não pareceu estar entre o Early Goal Directed Therapy e Usual Care, o que leva a gente a começar a crer que não é a questão de você empacotar o cuidado do seu doente que vai diminuir a disfunção orgânica e aqui particularmente a disfunção renal, e sim o cuidado que você tenha com esse doente, tá? Ainda em 2014, a publicação aqui do ARISE, né, um estudo da Austrália e Nova Zelândia, com cerca de 1.600 doentes, e a informação é muito parecida, pessoal, com o do PROCESS. Então, Early Goal Directed Therapy aqui na curva azul, e o Usual Care na curva vermelha. Então, uma curva aqui de sobrevida bem igual entre os 2 grupos. E quando a gente avalia, mais uma vez, a questão de desfechos renais, uma incidência aqui de
de necessidade de terapia renal substitutiva não significativo diferente entre os dois grupos, né? Legal. Um outro estudo nessa mesma linha de raciocínio foi o PROMISE, também publicado no New England, 56 centros na Inglaterra e 1.260 pacientes. Curva de sobrevida bem parecida aqui com o Early Goal Directed Therapy e o Usual Care. E mais uma vez, quando a gente avalia a disfunção renal, necessidade de terapia renal substitutiva igual entre os dois grupos. Tudo isso eu trouxe... Tudo isso eu trouxe aqui para vocês, pessoal, não é para jogar uma série de números, mas só para a gente ser provocativo de que aquele vínculo à beira-leito que a gente tem, eventualmente de expansão volêmica e otimização hemodinâmica, não necessariamente ela se reflete em diminuição e melhora de desfecho renal do seu doente. O que eu estou trazendo aqui não é que não deva ser feito o Oligo-Directed Therapy ou o famigerado 30 ml por quilo de expansão volêmica. O que eu estou trazendo aqui é que, mesmo que isso seja feito, existem alguns doentes que vão evoluir com disfunção renal aguda, independente da sua otimização hemodinâmica. E você continuar perseguindo metas hemodinâmicas depois de uma fase inicial de tratamento desses pacientes sépticos, você começa a ter efeitos deletérios dessa sua conduta, como síndrome compartimental abdominal, congestão pulmonar, paralisia ilho paralítico, e assim a gente vai conversando um pouco mais para frente. O único estudo que contei, pessoal, sobre randomização de terapia precoce guiada por metas versus terapia usual com desfecho renal sendo desfecho primário, foi esse trial saudita, e mesmo assim foi uma randomização chamada randomização por tempo. Então, historicamente era feita uma conduta no hospital, depois instalado um protocolo, o chamado grupo intervenção, e é feito um pré e pós mudança comportamental desses pacientes, né? Aqui é só o baseline desses doentes, mostrando que os dois grupos eram bem parecidos. E aqui mostrando que depois da implementação da intervenção de um pacote guiado por metas, a gente tem uma maior adesão à mensuração de lactato, a fluido dado por protocolo, né? A coleta de culturas, antibióticos dados por protocolo, né? Então, isso que se espera de um tratamento protocolar. Porém, quando a gente avalia desfecho renal desses doentes, pessoal, olha o que a gente encontra. Sem diferença significativa em quase todos os desfechos renais. Então, o que fica para mim desse estudo sobre Early Goal Directed Therapy, expansão volêmica, e se isso tem impacto em desfecho renal, eu deixaria uma informação de que não é exclusivamente a otimização hemodinâmica do seu doente que vai prevenir o desenvolvimento de disfunção renal ou a necessidade de terapia renal substitutiva. E aqui, sendo provocativo, esse estudo que saiu aqui, um estudo conduzido em grande parte com pacientes com malária, né? Mostrando que muitas vezes o tratamento protocolar de sepse, usando ali seus 30 ml por quilo, manutenção de otimização hemodinâmica de maneira irrestrita, ele tem o potencial de piorar a sobrevida dos seus doentes do que o usual care. Aqui, esse estudo publicado no JAMA tem uma série de questionamentos, né, como a possibilidade que muitos desses doentes tinham de ter um suporte mecânico invasivo, uma vez que eles desenvolviam congestão decorrente de um protocolo indiscriminado de volume, mas aqui fica uma questão também de que o volume é uma droga que, assim como qualquer outra, tem o seu timing, o seu tipo e o seu momento para ser dado, né? E aqui o Clovis, né, que foi publicado recentemente no New England, também mostrando que o tipo de terapia feita, do ponto de vista volêmico, não necessariamente tem impacto em desfecho duro desses doentes. E aqui a questão de uma terapia restritiva também sendo uma terapia neutra em relação a uma terapia liberal para os nossos doentes, né? E aí você fala assim, não, legal, Thiago, então o que você está construindo no nosso modelo mental? Era que, ok, o que eu tenho para fazer do meu doente na fase precoce da sepse é a terapia precoce guiada por metas, acoplando DO2 com VO2, mas não necessariamente isso vai diminuir a incidência de desfecho duro, que é a insuficiência renal. E é isso mesmo.
E aqui eu trago um pouquinho do racional fisiopatogênico por trás disso, né? Esse estudo do professor Legrand eu acho bem interessante, né? Um estudo experimental, né? Então, pegou ratinhos e dividiu em 3 grupos. Então, todos os ratinhos ele induziu sepse por um modelo de lipopolisacárides, e os 3 grupos foram induzir sepse e deixar a sepse andar, história natural da doença, sepse mais expansão precoce e sepse mais expansão tardia. E eles conseguiam ver quão perfundido os rins desses ratinhos eram por um método de SPECT, né? E olha que interessante, eles viram que o nível de atingimento de macrohemodinâmica desses doentes, então, atingiam PAM adequada, atingiam fluxo aórtico adequado, atingiam fluxo renal adequado e resistência vascular sistêmica adequada. Porém, olha que interessante quando a gente olhava o micro detalhe da perfusão renal desses ratinhos. Aqui é o baseline, né? Então, quanto mais vermelho, mais rico de oxigênio está esse tecido renal. Aqui, depois de 30 minutos de infusão de lipopolisacárides, e aqui, depois de 300 minutos com a ressuscitação tardia de volume. Então, assim, é óbvio que aqui é um critério visual, um critério meio subjetivo, mas dá para perceber que, eventualmente, o acoplamento da macrohemodinâmica não necessariamente reflete em melhora da oxigenação do tecido renal, né? Então, eventualmente, o que a gente tem para fazer é realmente a terapia precoce guiada por metas, até a nova atualização do Surviving dá uma recomendação dos 30 ml por quilo, mas a gente não ser medular de achar que isso vai diminuir a incidência de injúria renal aguda, provavelmente porque existe uma correlação fraca entre macrohemodinâmica e grau de perfusão renal, né? E essa outra pergunta, pessoal, deixar o tanque é sempre bom? Quer dizer, a minha famigerada PVC, atingir PVC sempre altas é bom? E aqui eu trago que é um mito isso, né? Então, um estudo que eu achei bem interessante também do Dr. Mathieu Legrand foi esse estudo coorte retrospectivo. E o que ele fazia, pessoal? Pacientes, eles internavam na UTI com quadro de sepse e eles avaliavam dentro das primeiras 24 horas qual que eram os marcadores que eram correlacionados ao desenvolvimento de injúria renal aguda nesses doentes. Então, eles avaliavam comportamento da pressão arterial média, comportamento da pressão arterial sistólica, da pressão arterial diastólica, da PAM, da PVC, e avaliavam quais dessas variáveis de macrohemodinâmica se correlacionavam ao desenvolvimento da injúria renal aguda. E olha que interessante, quais os marcadores aí macrohemodinâmicos que acharam com correlação? A pressão arterial diastólica, né? Então, pacientes com desenvolvimento de injúria renal aguda tiveram menores níveis de pressão arterial diastólica. A pressão venosa central, e aqui olha que interessante, níveis mais elevados de pressão venosa central sendo correlacionados ao maior desenvolvimento de injúria renal aguda e sem uma correlação com a famigerada pressão arterial média, né? Então, eventualmente, essa questão de pressões venosas centrais mais aumentadas aparentemente parece ser um fator de risco para o desenvolvimento de injúria renal aguda. E a fisiopatogenia proposta era como se fosse um mecanismo de congestão venosa, né? Então, pensar que o rim é um órgão compartimentalizado no retroperitônio, onde eventualmente o aumento da pressão venosa tem um impacto em diminuição do ritmo de filtração glomerular, que é chamado aqui, proposto aqui pelo John L. Prowley, né? A questão de congestão venosa como um insulto adicional nesses rins com sepse. E a nossa PAM? Então, o que a gente está construindo legal, Thiago, está eventualmente expansão volêmica racional, a PVC sendo um fator de risco, eventualmente, para piora desses rins. E o que eu tenho de otimização do ponto de vista de pressão arterial média? Então, um dos trabalhos que estudou isso, né? Então, foi o Sepsis-PAN, publicado no New England, que eu vou mostrar para vocês, e um grupo finlandês aqui, que é o Finax Study Group, que é 223 pacientes com sepse, né? Que foram seguidos prospectivamente com desfecho sendo injúria renal aguda, CADIGO 2 ou 3 em 5 dias. E aí, o que esse grupo avaliou? Que existe uma correlação entre desenvolvimento de
pressões arteriais médias mais baixas e progressão de injúria renal aguda. Mas isso é uma coisa medular, quer dizer, não é causa e efeito. Os pacientes mais graves têm eventualmente maiores disfunções orgânicas. Depois veio o trabalho aqui randomizado, que é o Sepsis-PAN, publicado no New England, propondo então que eventualmente pacientes com sepsis sejam submetidos a níveis de pressão arterial média mais altos em relação a níveis de pressão arterial média ditos convencionais. E do ponto de vista de sobrevida renal, essa é a curva aqui de Kaplan-Meier. Só que quando a gente avalia a questão de desfecho renal, olha que interessante, o subgrupo. Naqueles pacientes com hipertensão crônica, o alvo de uma PAM um pouco maior foi associado a menor necessidade de diálise. O que traz aqui uma questão explanatória do estudo, eventualmente que esses pacientes com hipertensão crônica têm a sua curva de autorregulação deslocada para a direita. E, eventualmente, otimizar uma PAM um pouco mais elevada nesses doentes talvez faça sentido, né? Então, voltando um pouco, juntando tudo da aula, pessoal. Epidemiologia da sepse. Por volta de 50% dos desenvolvimentos da injúria renal aguda são decorrentes da sepse no ambiente hospitalar. Isso tem impacto no desfecho final desses doentes. Early Goal-Directed Therapy, apesar de ser a melhor evidência que a gente tem para o tratamento de pacientes sépticos, não necessariamente diminui a incidência de injúria renal aguda. Perseguir alvos de pressão de átrio direito de maneira indiscriminada talvez seja um fator de risco até para a perpetuação da injúria renal aguda. E do ponto de vista de otimização de PAM, o que a gente tem de melhor evidência eventualmente é o Sepsis-PAN, mostrando que uma supra-otimização de PAM também não teve impacto, desfecho final nesses doentes. Porém, nos hipertensos crônicos, deixa uma questão explanatória de que talvez valha a pena você otimizar um pouco melhor a PAM desses doentes. Em relação a balanço hídrico, pessoal, acho que um dos primeiros estudos provocativos em relação a quão ruim é o balanço hídrico acumulado positivo desses doentes foi o SOAP, né, que é uma coorte multicêntrica, com cerca de 200 UTIs aqui europeias. E junto de balanço hídrico acumulado, outros fatores de risco para o desfecho ruim desses doentes, como idade, sepsis 3, insuficiência cardíaca, admissão clínica em detrimento de admissão cirúrgica, balanço hídrico acumulado, necessidade de ventilação mecânica e cirrose. Quer dizer, olha os parceiros aqui de hazard ratio para um desfecho ruim na terapia intensiva junto de balanço hídrico, né? Então, todos os fatores de risco sabidamente conhecidos para a má evolução desses doentes, né? Então, a gente tem idade, sepsis, IC, cirrose, balanço hídrico, admissão clínica e necessidade de ventilação mecânica como sendo fatores de risco para mortalidade em 60 dias. E eu trouxe aqui uma coisa interessante, que é um dado do estudo PICARD, pessoal. E o estudo PICARD, ele se propôs a avaliar também o desfecho de pacientes com fluid overload, né, com sobrecarga volêmica, mas um dado que o estudo PICARD traz, que eu acho que é muito interessante, que assim como para mortalidade, a gente tem um impacto também em recuperação da função renal desses doentes. Então, os doentes que tiveram o seu pico de creatinina na vigência de balanço hídrico acumulado positivo tiveram uma menor chance de recuperação da disfunção renal. Mas só entrando um pouquinho na metodologia do estudo PICARD, ele foi um estudo observacional prospectivo, onde ele definiu sobrecarga hídrica como acúmulo de 10% do peso desses doentes. E aí ele viu que a sobrecarga volêmica, ela foi um impacto para a sobrevida desses doentes, né, de maneira deletéria, tanto naqueles pacientes que necessitaram de diálise, como naqueles pacientes sem diálise. E aqui o dado que eu trouxe para vocês. Se esses pacientes faziam pico de creatinina na vigência de balanço hídrico acumulado, isso foi um marcador também para menor possibilidade de recuperação da função renal desses doentes ao longo da internação, né? E aqui só trazendo aqui o guideline de manejo de fluido no pacientes com injúria renal aguda associado à sepse. Eu não vou ler cada um desses, mas em linhas gerais o que ele traz de conceito é que a expansão volêmica ela tem que ser racional, ela não pode ser de maneira indiscriminada.
a sua PAM alvo ainda tem que ser por volta de 65 e a noradrenalina sendo a droga de escolha. Existem algumas questões anedóticas de pouca evidência hard, mas com o uso de angiotensina 2, que depois a gente vai mostrar um pouquinho do estudo Atos. Em relação ao fluido a ser administrado, duas recomendações mais assertivas que ele dá é contra o uso de amidos sintéticos, né? E as gelatinas, né? Então, ele propõe o uso dos cristalóides. Dentre os cristalóides, solução balanceada ou não, você não consegue ser muito assertivo, principalmente depois do estudo Basics que saiu, né? O uso do bicarbonato depois do Bicar ICU, mostrando que sim, é uma possibilidade, mas duas coisas que ele se posiciona fortemente contra é o uso de amidos sintéticos e as gelatinas aí, bom? Então, isso é mais ou menos um dado do guideline. E aí, quebrando um pouco mais de paradigma, pessoal, a próxima pergunta que eu faço para o grupo é se necrose tubular aguda é o marco histológico da sepse. Então, a gente aprende ali na bancada, né, na faculdade, que você tem a lesão renal aguda pré-renal, a renal e a pós-renal. E a renal, você tem a necrose tubular aguda. Se a sua fração de excreção de sódio é acima de 1%, você tem uma NTA e depois de 21 dias esse túbulo se regenera e entra numa fase de regeneração depois de uma fase de poliúria. Mas será que é isso que acontece mesmo? E tiveram pessoas que foram atrás desse dado, pessoal. Grande parte deles, o pessoal da Austrália, aqui na figura do professor Bellomo. E olha que interessante. Através de uma revisão sistemática da literatura, com cerca de 184 pacientes com ira séptica, olha o que eles acharam de achados de biópsia pós-mortem desses doentes. Então, aqui é quantos achados que tiveram necrose tubular aguda na biópsia desses doentes, né? Na necrópsia desses doentes. Variando aqui de 0% da população, passando aqui por 7% até 50%. Então, a gente achar que é um vínculo medular, você tem um paciente com injúria renal aguda séptica e a biópsia tem necrose tubular aguda, isso não parece ser verdade. Muitos dos achados de biópsia desses doentes eram inflamação intersticial, apoptose tubular ou mesmo rins de morfologia normais, né? Levando a crer que a proposta de você ter endótipos de fisiopatogenia na injúria renal aguda séptica faz muito sentido, porque nem todo mecanismo é igual para todo doente, né? E aí a gente vai navegar um pouquinho em relação a isso daí. Então, achando hoje, pessoal, que a gente tem uma terapia uma teoria não unificada para o desenvolvimento de injúria renal aguda séptica. E uma delas, que eu acho muito interessante, é uma coisa chamada apoptose tubular, induzida por uma família chamada família das Caspazes. Eu vou passar um pouquinho esse slide e vou focar nessa questão aqui. Então, o que a gente sabe atualmente em relação à hemodinâmica e injúria renal aguda? Então, classicamente, a gente aprendia que se eu tenho lá uma fração de excreção de sódio abaixo de 1%, eu tenho um mecanismo de ativação do meu sistema renina-angiotensina-aldosterona que me permite reabsorver sódio e água, e isso denota que a minha função tubular está preservada. E se eu tenho um feno acima de 1%, esse mecanismo já foi exaurido e eu tenho um paciente com necrose tubular aguda. Só que olha que interessante, anedoticamente, o que fez o professor Gattinoni aqui. Ele fez um monitor chamado King Monitor. Era um monitor que você colocava na sonda vesical do seu doente e você monitoriza online a bioquímica urinária desse doente. E aqui ele descreve um caso, que era um caso no pós-operatório de cirurgia torácica. Então, o paciente ele chegava entubado, sedado para você, e você desligava a sedação com o propósito de progredir o desmame da ventilação mecânica desse doente. E olha o que acontecia com o sódio urinário desse doente, o cloro urinário e, eventualmente, a sua PAM. Tudo subia. Aí você fala, putz, dentro desse modelo mental que eu tenho, então, nesse momento aqui, esse paciente desenvolveu uma necrose tubular aguda e aqui ele estava numa injúria pré-renal, quer dizer, não faz muito sentido. E esse raciocínio eu trouxe só para dizer que
Eventualmente, essa visão puramente hemodinâmica do que acontece no seu rim, e você pegar ferramentas de hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e presumir o que está acontecendo histologicamente no seu rim, isso não é verdade, né? Levando uma outra quebra de paradigma da gente entender que hipoperfusão renal, ela não é o marco hemodinâmico na sepse. E olha que interessante, mais uma vez aqui os australianos, né? Pegaram animais e induziram sepse nesse animal, e aí vindo o quê? PAM caía, débito cardíaco subia, só que o fluxo renal, ele subia, o fluxo sanguíneo desses animais, ele subia na vigência de injúria renal aguda séptica. E aí propondo uma coisa que como se fosse um bypass, um shunt intraglomerular. E a explicação seria, ó, a gente mantém um ritmo de filtração glomerular justamente porque a gente tem um delta de gradiente entre arteríola eferente e arteríola aferente. A partir do momento que eu tenho uma vasodilatação desse sistema, é como se eu diminuísse meu ritmo de filtração glomerular e aí sim eu tenho uma queda do meu clearance baseado nesse mecanismo de shunt intraglomerular, né? Então, hoje a gente sabe que o desenvolvimento de uma injúria renal aguda, principalmente na sepse, ela passa muito mais do que só uma visão hemodinâmica. Aparentemente, o que acredita-se hoje em dia? Que o mecanismo ele começa com uma isquemia tubular. Essa isquemia tubular, ela faz a gente perder umas proteínas de junção tubular que chama tie junctions. E com essas perdas dessas tie junctions, a gente tem uma saída do ultrafiltrado tubular para o nosso interstício, o que denomina-se como uma coisa chamada backleak. E esse backleak de ultrafiltrado no interstício vai ativar uma série de mecanismos inflamatórios, entre eles uma família chamada família das caspases, que é o que leva à apoptose tubular. É como se o seu rim, frente a uma agressão séptica, ela tem um mecanismo inicialmente hemodinâmico, passa por uma questão inflamatória e depois ele entra no estado de apoptose, como se fosse uma hibernação, esperando a agressão ir embora para depois ele recuperar. E hoje a gente sabe que esse esperando recuperar, ele recupera parcialmente, né? Levando a um conceito clínico de que hoje a injúria renal aguda é um fator de risco para o desenvolvimento de uma doença renal crônica, né? Que então esse mecanismo tubular, ele passa também a ter um papel hormonal e o endotélio também contribuindo para essa perpetuação aqui desse mecanismo inflamatório. O que isso leva à beira-leito, pessoal, é a gente entender quando a gente for avaliar um paciente com injúria renal aguda séptica, em que fase esse paciente está. Quer dizer, está numa fase inicial de expansão volêmica ou passou dessa fase de expansão volêmica e está numa fase inflamatória, ou está numa fase de que o rim já tem um mecanismo de apoptose, de lesão renal, que independente do que eu faça para otimização hemodinâmica desse doente, o questionamento que eu tenho que ter é não ser deletério para esse meu doente e entender o melhor momento de substituição da função renal desse doente crítico, né? Que é a teoria chamada aqui de teoria unificada da sepse, que envolve inflamação, alteração de microcirculação, biogenética e alteração tubular adaptativa, que é isso que eu trouxe para vocês da questão de apoptose tubular induzida pela família das caspases, tá bom? E aí, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, pessoal, achei esse estudo sensacional. E aí eu provoco vocês a perguntar, muitas vezes, quando vocês passam visita em pacientes em terapia intensiva, você pega dois doentes, os dois doentes, eles têm lá uma urosepse por uma E. coli. O paciente número 1, ele está com droga vasoativa 0,3 micrograma quilo minuto, está hipoxêmico, está em delírio, está anúrico, teve elevação de creatinina. E o outro doente com o mesmo agente, Glasgow 15, ar ambiente, não está taquicárdico, creatinina tocou de maneira branda. Aí você fala assim, pô, mas o que difere esses dois doentes, né? Por que esse daqui tem órgão-alvo que é super reativo e esse doente não? E esse grupo, ele se propôs a estudar justamente isso. E eles avaliaram o quê? A expressão desse Toll-like receptor, ou seja, o Toll-like receptor é uma proteína de expressão que é a primeira foco de conexão com seu antígeno, com potencial de levar à inflamação tecidual local e sistêmica.
Então, o racional seria, aqueles pacientes que têm maior expressão de Toll-like receptor são pacientes mais inflamáveis. E eles avaliaram essa capacidade de expressão de Toll-like receptor com o desenvolvimento de disfunção orgânica por um score chamado SOFA. E olha que interessante, naqueles pacientes que tinham expressão de Toll-like receptor positiva, o grau de desenvolvimento de SOFA, de disfunções orgânicas, era maior do que aqueles pacientes que tinham negativo, inclusive o SOFA renal. Levando a crer que, em alguns doentes, independente da otimização hemodinâmica que você faça, independente de cuidar do foco, tudo, ele tem uma expressão de Toll-like receptor que vai levar ao desenvolvimento de algumas disfunções orgânicas, entre elas a injúria renal aguda, né? Que são chamados endótipos aqui, né? Então, o endótipo inflamatório, o endótipo de imunomodulação, de ativação de complemento, né? Então, acho que isso é interessante. E na beira-leito, isso é muito difícil da gente diferenciar. Qual que é um doente, em qual fase que ele está de desenvolvimento, né? Indo agora para uma avaliação um pouco mais sistêmica da IRA, é uma pergunta se a injúria renal aguda séptica ela é responsável por lesões à distância, né? E isso é verdade, né? Então, é o chamado crosstalk entre os órgãos, né? Um dos primeiros crosstalk entre os órgãos que foi descrito foi o crosstalk entre o pulmão e o rim, né? Então, estudos experimentais mostraram que uma vez que você tem a isquemia renal, você tem diminuição da expressão de uma coisa chamada aquaporinas alveolares. E essas aquaporinas alveolares, elas são responsáveis pelo clareamento da água intraalveolar. Então, a partir do momento que você tem uma diminuição da expressão dessas aquaporinas, você tem um pulmão que é mais suscetível à congestão. Consequentemente, um pulmão com dificuldade de ventilação é submetido a maiores pressões, potencial de diminuição de perfusão renal, criando um ciclo aqui vicioso que alguns autores denominam de Ventilator Induced Kidney Injury, né? Então, ou seja, ou VIC, né? Injúria renal aguda induzida pela ventilação mecânica, e um outro efeito colateral é a chamada síndrome compartimental abdominal, o que antigamente se chamava aí do chamado pulmão urêmico. E esse chamado pulmão urêmico, ou com diminuição da expressão de aquaporinas alveolares, isso traz impacto clínico, pessoal. Então, um grupo brasileiro aqui, do Dr. José Mauro, aqui na época que trabalhava na C. Camargo, se propôs a avaliar isso, quer dizer, qual que é o impacto clínico que essa chamada crosstalk entre rim e pulmão tem no desmame da ventilação mecânica desses doentes. E aí, o que o grupo avaliou? Que aqueles pacientes com injúria renal aguda, eles eram submetidos a níveis maiores de pressão, aqui denotado por PIP, e FO2 do que no grupo controle. E um desfecho clínico de um desmame mais lento, né? Então, aqui é horas médias de desmame de ventilação mecânica de pacientes com injúria renal aguda, 82 horas, versus 33 horas naqueles pacientes sem injúria renal aguda, aqui com P significante nessa população, tá bom? Um outro crosstalk que é bem interessante aqui de rim e outro órgão é o rim e o coração. E aqui eu trago só uma provocação, pessoal, porque às vezes a gente se depara com essa situação nem tanto em injúria renal aguda séptica, mas mais na discussão de uma síndrome cardiorrenal. E às vezes a beira-leito, o que faz o modelo mental não, esse paciente ele tem injúria renal aguda, porque ele tem uma síndrome de baixo débito cardíaco, né? Uma injúria renal aguda pré-renal, ou ele tem aí uma pressão venosa central aumentada, o que corrobora aí o desenvolvimento de injúria renal aguda. Isso é verdade, mas olha que interessante, pessoal. Nesse estudo experimental, eles pegaram o rins de ratinho e fizeram isquemia da artéria renal por 30 minutos, levando aqui a um pico do desenvolvimento de TNF sérico desses doentes. E não me pergunte como conseguiram fazer ecocardiograma dos ratinhos e análise histológica desses miocárdios. E olha que interessante, esse TNF ele depositava no miocárdio desses animais, levando a alterações ecocardiográficas, como diminuição de encurtamento, diminuição de relaxamento e aumento de volume diastólico final. O que pode levar a crer que entre a síndrome cardiorrenal e o link entre rim e coração não é apenas hemodinâmico com PVC e baixo débito cardíaco,
tem também uma questão inflamatória entre esses dois órgãos, né? Levando aqui uma análise entre isquemia renal e apoptose miocárdica. Então, a isquemia renal, através de aumento de mediadores inflamatórios séricos e teciduais, podendo também ser uma via etiológica de disfunção miocárdica. E caminhando já para o final da nossa discussão aqui, pessoal, a gente sabe atualmente que sim, a injúria renal aguda, ela não é mais uma entidade autolimitada e ela tem impacto a longo prazo. Então, o que a gente aprendeu aí na época de faculdade era que você tinha aqui um rim bonitinho, seu túbulo bonitinho, ele sofria uma agressão, e depois de um ciclo de 3 a 4 semanas, essa NTA ia embora, depois de uma fase poliúrica, e vida que segue sem nenhum impacto para o doente. Hoje a gente sabe, por tudo isso que eu mostrei para vocês, de que não é só hemodinâmica, é questão inflamatória, que uma parte desses rins afetados, eles podem desenvolver um grau de fibrose, né? E esse grau de fibrose sendo um fator de risco para o desenvolvimento de doença renal crônica, tanto naqueles pacientes que necessitaram de diálise, como naqueles pacientes que não necessitaram de diálise. Então, hoje a gente sabe que sim, a injúria renal aguda em ambiente hospitalar e a séptica, ela é um fator de risco para o desenvolvimento de doença renal crônica. Então, se eu pudesse finalizar aqui, pessoal, quais os pontos chaves de que a ira séptica ela pode ocorrer na ausência de choque, por tudo isso que a gente trouxe para vocês, imunomodulação, hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, pressão de átrio direito aumentado, disfunção mitocondrial, né? Então, a hemodinâmica não é único exclusivamente o que determina o desenvolvimento de ira nesses doentes. Que a necrose tubular aguda não parece ser o marco histológico desses doentes, né? Quebrando um paradigma aí que a gente tem de longo tempo. Que a otimização hemodinâmica não necessariamente reduz ou previne o desenvolvimento de ira. A gente atentar aí a relação inversa entre PVC e ira, e um alvo de PAM talvez mais importante naqueles com hipertensão crônica, né, que é o dado aí do Sepsis-PAN trouxe para a gente. Que existe um mecanismo de adaptação tubular frente a uma lesão inflamatória, né, que hoje parece ser a melhor teoria aí para o desenvolvimento da ira séptica. E que sim, pessoal, existe uma resposta individual, e talvez nessa discussão aí que atualmente a gente passa por Precision Medicine, Tailoring Medicine, tudo, e de que isso faça sentido de que alguns indivíduos eles vão responder com uma resposta inflamatória dependente do seu Toll-like receptor, e não única exclusivamente da sua conduta, né? E que a injúria renal aguda, sim, é um fator de risco para o desenvolvimento de doença renal crônica. Então, se eu pudesse juntar todas as evidências, agora as 20 e 23 do dia de hoje, é isso que a gente tem. Se isso vai mudar amanhã, não sei dizer para vocês aí, pessoal. Acho que era isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Bom, Thiago, muito boa a sua apresentação, bastante rica. Também queria agradecer a todas essas 83 pessoas que estiveram hoje. Você bateu o recorde, viu, Thiago? Que legal, pessoal, que legal. É muito legal ter tanta gente junta discutindo na segunda-feira. Outra coisa bem legal é que na plateia eu vi diversas pessoas que publicaram sobre o tema. E valorizar essas pessoas que têm seus bancos de dados e publicam a respeito de um tema, ainda mais na realidade brasileira, com o apoio à pesquisa que a gente tem, realmente é uma coisa bem importante. Estou vendo a Beth Macariello aí, tem o Palomba, que há muito tempo não vejo, que trabalha bastante sobre isso. Davi também está por aí, então vocês fiquem à vontade de comentarem. E o Edson Marques, que é um dos grandes intensivistas aqui de Salvador, está prestigiando sua sessão. Então, é bastante rica. Então, vocês estão livres para comentários. Eu vou deixar vocês à vontade. Se ninguém quiser falar nada, eu vou falar, tá, Thiago? Legal, legal. Fica à vontade aí, pessoal. Acho que nessa área aí tem mais dúvidas do que certezas, né? Desculpa, esqueci o professor Edu. Edu está aí. Não, não tem que esquecer nada, não tem problema. Meu comentário era justamente parabenizar primeiro a moderação do Rogério. É fundamental esse tipo de conduta num grupo tão heterogêneo quanto o nosso, não só de regiões diferentes do Brasil, mas de idades diferentes. Eu estou me aproximando, já estou na senioridade, me aproximando da aposentadoria, e tem muita gente nova começando. E o Thiago fez, sem surpresas, um brilhante trabalho de revisão, colocando à luz do conhecimento científico e trazendo muito da pesquisa translacional
coisas que ao longo desses últimos 30, 40 anos, você falou da Beth, não 40 anos, mas a Beth pelo menos 30 anos, acompanhando isso de perto, passando no laboratório, indo para Harvard, indo para San Diego, trabalhando com a Ravindra, Etienne, né, que é de São Paulo. Então é muito bom ver isso tudo e a turma nova que vem para acrescentar e fazer dessa forma de união entre pessoas tão assim, heterogêneas, mas com o mesmo foco, a mesma visão, uma grande nefrologia DOR. Contem sempre com o nosso apoio e parabéns, não é à toa que essa sessão hoje bateu o recorde. O palestrante, o tema e a clareza com que foi apresentado merece que a gente esteja aqui. Parabéns, bem, Thiago e Rogério. Obrigado. Também quero parabenizar. Obrigada pela apresentação, Thiago, foi excelente. Eu acho que a questão da genética e a diferença e a heterogeneidade desses pacientes é muito importante. Acho que talvez algum dia a gente chegue mais próximo disso à beira-leito, de diferenciar esses pacientes, né, do ponto de vista de resposta inflamatória e de crosstalk, de tudo isso, e a gente consiga, então, ter uma individualização maior da terapia dentro dos protocolos fechados que a gente almeja para ter rapidez e sucesso nesses resultados. Muito bom. Legal. Eu não coloquei ali, Beth, mas assim, só para trazer anedoticamente o que tem-se de já iniciativas, né, baseado nesses endótipos, né? Então, se o endótipo é inflamatório, já teve colegas que estudaram corticoide anti-inflamatório. Se o endótipo é disfunção mitocondrial, já teve colega que estudou célula mesenquimal pluripotente. Se o endótipo é hiperativação do sistema renina-angiotensina, aldosterona, pessoas que já estudaram o uso de angiotensina 2, né? Então, hoje, talvez por essa variabilidade de fisiopatogenia, a gente não consegue chegar numa assertividade e dizer que tal terapia ela previne ou muda o desenvolvimento da ira, né? Eu tenho uma impressão, mas isso é um palpite, de que essa previsibilidade da evolução da ira, ela concorre com o desenvolvimento de outras disfunções orgânicas. Então, onde eu quero chegar nessa minha linha de raciocínio? Se você for avaliar hoje um paciente que tem injúria renal aguda, né, instalada, e aí você se pergunta como clínico, para que lado que as coisas vão caminhar? Isso vai piorar, isso vai melhorar, isso vai estabilizar tudo? Você se perguntar duas coisas, né? Em que curva da evolução da doença de base esse doente está e como está o comportamento das disfunções não renais que antecederam a sua evolução. Então, se chegar para avaliar um paciente com injúria renal aguda em ambiente de terapia intensiva, que vem com seu foco controlado, sua taquicardia controlada, seu lactato clareado, a sua plaqueta vem subindo, o seu pulmão vem melhorando, tudo. Putz, talvez esse é um cara que você pode se permitir esperar um pouco mais e o rim acompanhar essa melhora clínica global do doente, né? Aí, por outro lado, você vai avaliar o mesmo paciente com uma ira Cadigo 3, mas você olha retrospectivamente. Droga vasoativa vem subindo, plaqueta vem caindo, lactato não clareia, foco está indeterminado, tudo. Você não vai esperar que esse doente vai estar melhor em 12 ou 24 horas, né? Talvez o time de intervenção seja esse, né? Então, embora a gente, à beira-leito, não consiga ter esse refinamento de em qual fase o doente está, talvez esses dois dados clínicos, né, a evolução clínica do doente e o SOFA não renal, as disfunções orgânicas não renais, talvez dê uma luz para a gente aí no dia a dia, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que você falou, Thiago, é a questão do cuidado, né? Que é a observação e cuidado constante, né? Que a terapia intensiva dá para o doente, né? Essa possibilidade dele ser visto e revisto, e aí sentir para que lado as coisas estão andando e qual é o momento, talvez, o turning point para uma situação ou para outra. Eu acho que o cuidado faz toda a diferença. Muito bom. Tiago, primeiro de tudo, excepcional revisão. Foi um prazer assistir você
e passando pelos landmarks mais importantes do tema e de maneira muito didática. Então, foi realmente um prazer estar aqui. Eu já conhecia a sessão clínica da nefrologia DOR, de olhar ela a uma meia distância. Hoje eu posso conhecê-la por dentro e estou muito bem impressionado, porque foi realmente de altíssimo nível, eu tenho certeza, pelo time que está aqui, que todas as reuniões devem ter um nível altíssimo, tal qual essa daqui. Eu queria te fazer uma pergunta, se me permite. Claro. Durante a pandemia, a uma certa altura, a comunidade médica se viu surpresa, com o levantamento da hipótese da microangiopatia trombótica como um fator fisiopatogênico central. Covid não é um modelo, geral de sepse, é um modelo muito específico, com mecanismos, de fisiopatogenia muito específicos. A minha pergunta para você é: de todos os mecanismos que você passou, em revista hoje, o distúrbio de coagulação e a maneira como isso interage com a função renal, em que fase da sepse e qual é a real importância disso? Eu até pergunto porque, assistindo a sua apresentação, eu vi o Early Goal, que foi praticamente quando eu estava me formando, me formei em 99, em 2001 saiu, foi um estudo absolutamente game changer, né? Mudou completamente a maneira como a gente olhava para a coisa. Mas nessa mesma época surgiu um fármaco que depois caiu em desgraça, que ele era direcionado justamente à cascata de coagulação, era um dos principais mecanismos de ação, ou seja, a indústria farmacêutica tinha esse foco. Então, como é que você comenta isso? Legal. Olha, eu acho, Claudio, que mais do que eu, quem tem uma expertise, que junto da gente a gente publicou um score que chama CovScore, que é o Palomba, ele está com a gente. Recentemente a gente publicou, o que que a gente fez? Não sei se o Palomba tá online aí, se ele tá, mas em linhas gerais, o que que a gente fez, Claudio, dessa população com Covid? A gente, Tranquilo. oi, tá aí, Palomba? Estou na área aqui, estamos juntos. É, não, então, a pergunta do Cláudio na população COVID, eventualmente, o que determina a IRA e o papel da disfunção endotelial aí, da questão trombótica no desenvolvimento da IRA, né? E aí eu estava comentando sobre o trabalho que a gente fez lá, que você capitaneou, que foi o CovScore, né? Que foi um trabalho com os dados da rede. Quer trazer um pouquinho dos achados aí, Palomba? Está. Mas eu vou trazer aqui então um pouquinho. Mas assim, o que que a gente viu, Cláudio? Oi, A Thiago, gente. desculpa, estava sem áudio. Perdão, eu não entendi. Você pode repetir de novo? Posso. A pergunta do Cláudio, Palomba, na população com COVID, quais são os determinantes, eventualmente, da injúria renal aguda e o papel da disfunção endotelial desses doentes aí, com a microangiopatia trombótica sendo uma causa da IRA, né? E aí eu estava começando a falar do trabalho que você capitaneou aí, o CovScore, né? Que a gente publicou Ah, recentemente. interessante. Então, respondendo a pergunta, o que a gente achou foi um trabalho de mais de 2.000 doentes aí, feitos, né, na rede DOR, né, em caráter nacional, e a gente viu os fatores de risco para a ira nessa população de Covid. E o que mais chamou a atenção, né, que eram os pacientes, obviamente, que já tinham déficit de função renal, né, diabéticos e hipertensos tinham um maior risco de ter ira associada ao Covid. Mas o que mais chamou assim um dado muito novo foi que aqueles doentes que usavam o inibidor da ECA ou o bloqueador do receptor de angiotensina, eles tinham menos incidência de ira, ou seja, um efeito protetor do IECA e do BRA. E aí, provavelmente, né, alguma ação aí que a gente não conseguiu provar ou demonstrar a nível de microcirculação. E talvez até a nível, né, de endotélio, com menor expressão de angiotensina 2. Então, é um dado muito interessante aí que corrobora, né, essa fisiopatologia que a gente acabou achando num estudo feito aqui na nossa própria população.
Perfeito. Mas o que a gente não achou, Cláudio, foi correlação entre marcadores de hiperfibrinólise e IRA. Então, dedímero, plaqueta, tudo isso não se correlacionou com... Então, eu não sei responder assertivamente a sua pergunta, assim, qual que é o real impacto disso no desenvolvimento da IRA, mas a gente tem essa questão explanatória que o Palomba trouxe, né? Quer dizer, talvez aí maior expressão de receptor de angiotensina, tudo, talvez seja um marco para esses doentes. Eu queria até acrescentar uma coisa, Cláudio, que é interessante. A gente tem uma casuística aqui grande de tromboelastografia em COVID, que estamos tentando publicar, e nesses pacientes a gente não conseguiu demonstrar aquele perfil mais protrombótico, associação com mais lesão renal aguda. Então, aparentemente, aquele perfil mais protrombótico, de fato, a gente conseguiu correlacionar com lesão pulmonar, com SARA e gravidade, mas com lesão renal aguda, não. De fato, foi bem interessante. Talvez seja mais uma resposta mesmo inflamatória do que procoagulante, vamos dizer assim. Mas... Perfeito, perfeito. Acho que é bem legal isso daí. O que a gente viu, mas a gente não teve ainda energia para ir tudo, é uma correlação muito marcada entre ventilação mecânica e IRA. Então, era algo do tipo, o paciente foi entubado, instituiu ventilação mecânica, tudo, 24, 48 horas depois do desenvolvimento de injúria renal aguda. Não sabe se isso é um marcador da gravidade ou é essa entidade que é a VIC, né? Então, mas que isso a gente ainda está para demonstrar, assim, mas me parece bem marcado, assim, essa questão dessas duas disfunções, pulmão e rim, né? acho que a Beth deve se lembrar, a Vinda Meta gostava bastante disso. Até a Saguinta Meta, que publicou aquelas coisas de sedação e protocolo de sedação, ela trabalhou um tempo lá com Meta em San Diego e eles eram bem fascinados por isso, Thiago, mostrando a associação de PIP, associação de PaO2, quanto mais hipoxêmico, mais lesão renal aguda, é bem interessante. Legal, legal. Alguém mais queria se manifestar? É um tema bastante rico e aproveitar a expertise da turma. Eu tenho uma provocação para você, Thiago. Toda vez que eu estou sentado no consultório de sexta-feira à tarde, tendo a minha parte de ambulatorial, eu fico pensando que um rim nunca é igual ao outro, né, cara? Assim, é impressionante, a gente vê isso sempre. E quando a gente trabalha com scores, aqui tem 3 ou 4 grupos que fizeram algum tipo de score, a gente naturalmente trata pacientes como iguais, mas de verdade não é, né? Esse trabalho do Gattinoni, ele me fez pensar muito nisso, que é um gasômetro aí para a urina, e até o próprio Zampieri trabalhou com isso, com análise físico-química da urina e lesão renal aguda. Acho que você deve, não sei nem se você participou desse, Thiago, não sei se você estava junto nessa autoria desse trabalho, mas enfim, é uma coisa que eu sempre lembro, que a gente acha que pensa que um rim é igual ao outro, e esses two likes são essenciais, é uma coisa importantíssima de resposta a sepse, e ainda existe a resposta ao polimorfismo à droga, que é uma coisa importante também, que é uma variável bem interessante, cada paciente tem um polimorfismo diferente, e como é que você vê isso? Como a gente pode, até os outros também, se quiserem dar opinião, como é que você vê isso? Como corrige esse viés, né? Populacional. Porque, para mim, nenhum paciente é igual ao outro, é o que você falou, aquele paciente que está lá na CTI, prontinho para sair de alta, e o outro com disfunção orgânica múltipla, iniciando diálise, e concordo muito com você, o sulfano renal é o determinante mesmo de início de terapia substitutiva e mostrando o desfecho dos pacientes. Mas como é que vocês veem isso e como a gente corrige esse viés, que é uma coisa bem interessante. Quer dizer, a sua pergunta vai no sentido do tipo, na beira-leito ali, como que eu entendo que aquele cara é aquele cara com aquela característica, né? Eu acho que assim, tem algumas... A resposta é não sei, essa é a resposta assertiva, mas algumas ferramentas para a gente navegar nisso, Rogério, eu acho que uma delas é aquele Renal Angina Index. Então, é um índice de angina renal, é como se, através de um score, você conseguisse dizer qual que é a reserva funcional daquele rim. Então, ele avalia elevação de creatinina, tipo de elevação, e ele te dá mais ou menos
um índice de angina renal. Esse seria um ponto, né? Um outro ponto, acho que é sempre a resposta do seu rim ao teste de estresse de furosemida. Então, tá, naqueles doentes que têm essa resposta ao teste de estresse de furosemida, você conseguir mais ou menos fazer uma análise explanatória do que histologicamente está acontecendo com aquele doente, né? Se ele responde ou não ao teste de estresse de furosemida. E um outro, mas que eu acho meio impraticável, infactível, é realmente a análise da bioquímica urinária, né? Então, o Alexandre lá e o Zampieri, eles publicaram isso, assim, que o rim que vai perdendo a capacidade estrutural, ele vai perdendo a capacidade de excretar cloro, né? E o anion gap urinário, ele vai começando a alargar. Então, talvez respondendo sua pergunta, vendo aquele doente ali, individual, como se tomar a decisão naquele doente. Olhar o SOFA não renal desse doente, a resposta aos testes de furosemida, eventualmente o índice de angina renal, esse angina renal index, e eventualmente, se você tiver tempo, só o TI não está aturbulhada de coisas, tal, quiser fazer uma ciência, talvez a bioquímica urinária possa te dizer mais ou menos o que vai caminhar esse seu doente, né? Então, daria mais ou menos essas 4 ferramentas aí, mas sendo assertivo para te dizer, Rogério, eu acho que não tem como, né? Acho que não tem como. Pergunta de milhões aí. Eu Bom, acho que é você cuidar da sepse, do foco, entender a fase que seu doente está, tirar o pé do acelerador quando o volume não é mais uma questão e se perguntar qual que é o melhor time de substituição desse rim. Acho que hoje é o que a gente tem de melhor para fazer para o nosso doente sem causar malefício. bom, passar a palavra para o João e depois para o Edu, fechando aí a sessão. Edu, você vai ter o prazer de fechar a sessão do Thiago. Então, pessoal, a minha pergunta é com relação à sepsis, no contexto da síndrome respiratória aguda grave, no contexto do doente grave com Covid-19. Nós temos algumas notícias de que a utilização de determinados anticoagulantes orais, ou chamados diretos, ou os antigos NOACs, né, apixaban especificamente, pela quase identidade alostérica com a MPRO, ele teria uma capacidade de ter um impacto talvez melhor sobre a evolução desses pacientes. Tem alguma notícia sobre isso? Putz, João, eu desconheço, assim, nesse assunto de anticoagulante em injúria renal aguda, o que eu poderia acrescentar nessa sua dúvida é a questão de nefropatia induzida pelo cumarínico, né? Tem algumas evidências de que, tipo, pacientes com o uso de cumarínico, mas que já tenham algum grau de alteração estrutural no rim, eles têm na sua biópsia ali como se fosse um sangramento capsular, uma infiltração intersticial por hemácias, tudo. Essa é chamada nefropatia pelo cumarínico, né? Warfarin-induced nephropathy. Mas realmente, assim, eu desconheço em relação aos DOACs aí, né? Inibidores direto de trombina, inibidores de fator 10A, tudo, se há alguma correlação. Vou ficar te devendo aí, João. Vou precisar estudar esse assunto. Muito obrigado e parabéns aí pela apresentação extensa e, no ponto de vista da amplitude dela, mas sintética. Muito obrigado mesmo. Não, imagina, João. Obrigado a você. Vai lá, Edu. Era só um comentário sobre a angina renal, né, e fazer uma analogia diante de tantos nefrointensivistas, mas muitos atuando em hospitais cardiológicos, né, como o próprio Cláudio Bonin, que está recebendo agora. A analogia é que e o Thiago foi muito feliz quando começou a sessão, mostrando que nós estamos tratando de 2 síndromes, né, a sepse e a injúria renal aguda. E, portanto, quando a gente está em nível sindrômico e vai mergulhando e tentando chegar no etiológico, aí vai chegar à conclusão do Rogério, que nem todo rim é igual, né, Rogério? Mas dá para colocar numa forma de padrões, né? E aí a gente tem a classificação de síndrome. Mas a questão da isquemia renal, para dificultar ainda mais, eu queria só comentar os trabalhos feitos inicialmente pelos ATS, né, de São Paulo, e depois pelo Nils Olsen, também de São Paulo, ambos da USP, em tentar entender os mecanismos da injúria causada pela isquemia, que muitas vezes a gente fala dela, né, falta de sangue, e outras da hipóxia, né, que é praticamente a mesma coisa, mas não é a mesma coisa.
E quando a gente faz a analogia do coração com o rim isquêmico, a gente sabe que o sofrimento não é igual, né? E que esses estudos experimentais, dificilmente translacionáveis, eles mostram que existem áreas que sofrem mais do que outras. Assim como o coração, a gente pode fazer um eco e ver lá qual é a parede que está se movimentando menos. Infelizmente, a gente não tem uma ferramenta assim para fazer nos rins. Mesmo que a gente analise a urina, a gente vê ali o total de vários túbulos que a gente sabe entre a alça de Henle ascendente, túbulo proximal, que tem naturalmente um metabolismo muito maior e um consumo de oxigênio maior. Mas o comentário, na verdade, eu acho que o Thiago sintetizou muito bem com o não sei, né? A gente provavelmente vai ficar um bom tempo aí sem saber exatamente o que acontece naquele rim, dada a diversidade das agressões e dada a diversidade mesmo em nível celular, histológico. Mas, então, mais uma vez, parabéns pela síntese. E é muito bom, Thiago, ver quando você une tão bem os conhecimentos básicos, não é falar de Toll-like receptor, falar de tudo que você falou, e trazer para a clínica, né? O beira de leito, porque a gente está discutindo aqui. Mais uma vez, parabéns. Legal, legal. E aí, se eu pudesse deixar um último conceito, eu acho que isso não é exclusividade da nefrointensivismo, né? Eu acho que em terapia intensiva a gente ainda foca muito em diagnósticos sindrômicos. Então, a gente trata o rebaixamento do nível de consciência, a gente trata a insuficiência respiratória, a gente trata a insuficiência renal, mas a gente não trata a insuficiência respiratória hipoxêmica por influenza A. A gente não trata a injúria renal aguda por nefrite intersticial aguda por penicilina. Por Covid, entendeu? Então, e isso a gente sabe que tem desfecho, né? Tem impacto no doente. Então, se eu fosse deixar uma provocação da sessão, é a gente deixar de tratar síndromes, né? E a gente ir um pouco mais a fundo nos diagnósticos também do paciente crítico, né? Beleza. Cláudio, você quer terminar aí, fechar a sessão? Thiago, muito obrigado. Não. Obrigado. Tá fechadíssima, tá muito bem fechada, Eduardo, pergunta do João, seus comentários do Rogério e as respostas do Thiago. Eu tô bastante feliz com tudo que se discutiu aqui, foi bastante enriquecedor. Então, turma, muito obrigado. O próximo apresentador vai estar com uma tarefa grande aí de superar o Thiago. Um abraço a todos vocês. Boa noite aí. Tchau, Obrigado. boa noite. Pessoal. É.